castelo forte é o nosso Deus. Hoje nós vamos então concluir essa parte a respeito desses movimentos ateístas. E a minha ideia aqui, meus irmãos, é fazer um breve resumo do que nós temos lido, visto, né, com relação a esse tema, porque a minha preocupação tem sido a seguinte: nós vivemos numa cultura em que muitas pessoas afirmam crer em Deus, né? Nós somos brasileiros, e todo brasileiro ele é muito espiritual, genericamente espiritual. Qualquer brasileiro que você perguntar por aí vai dizer que acredita em Deus, né? Ou pelo menos a grande maioria. Mas a grande questão não é acreditar em Deus, porque nós sabemos que Tiago diz que até os demônios acreditam, né? Os demônios creem em Deus, não só creem como tremem, porque os demônios, melhor do que alguns seres humanos, eles conhecem o poder de Deus, né? Eles sabem quem Deus é. Então eles tremem na presença desse Deus que é poderoso. No entanto, nós vivemos numa cultura que prega algum tipo de Deus, mas ignora na prática a existência desse Deus. Então é por isso que eu tenho insistido nesse tema, né, de combate às diversas formas de ateísmo. Como que esses ateístas, ou esse ateísmo, tem se manifestado na nossa época? E por que é importante, desde crianças, né, nós aprendermos que precisamos entender estas manifestações da nossa época, da nossa cultura, para a gente saber exatamente lidar contra elas, especialmente adolescentes, jovens, os nossos irmãos que estão na escola, na faculdade, né, que lidam constantemente com esse tipo de teoria, que visa diminuir a existência do ser de Deus, ou até mesmo negar, ignorar a existência do ser de Deus. E nós que já passamos por essa fase escolar ou universitária, mas que lidamos também nos embates em nossas famílias. Certamente tem alguém na sua família que questiona, não é, a existência de Deus, ou se não questiona a existência de Deus, vive como se Deus não existisse, levando uma vida autônoma, né, uma vida de uma prática moral autônoma, afastada do que prescreve a palavra. Então, eu penso que é um tema relevante para todos nós, né? Como eu disse, desde o menorzinho até o mais velho, porque isso vai mostrar o quanto nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus, crendo que a palavra de Deus é suficiente para nos proteger destes movimentos ateístas que têm surgido por aí. Alguns deles não são novos, né? Tem muita coisa antiga que é apenas revestida, às vezes, de outra roupagem, mas que sempre ressurge. Como diz Salomão, não há nada novo debaixo do sol, né? Porque as pessoas pegam teorias antigas e colocam uma outra máscara, apresentam como se fosse uma coisa nova, quando, na verdade, são coisas velhas que a gente já percebia, inclusive no contexto bíblico, né, do Antigo Testamento, e que apenas são trazidas de volta para a nossa cultura. Então, meus irmãos, esse é o meu objetivo, né, de trazer aos irmãos aqui este conteúdo. Nós vamos conseguir a projeção, irmãos? Aqui na frente e na TV, por gentileza, para que eu possa também acompanhar. Bom, enquanto os irmãos ajeitam ali, eu vou resgatar aqui o parágrafo 2º do capítulo 2 da Confissão de Fé. Ele é um pouco extenso, mas eu vou pedir aos irmãos atenção, eu vou fazer a leitura. Ele diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Então, a primeira frase do parágrafo 2º mostra que Deus ele é autônomo, ele é autossuficiente, ele é autoexistente. Ele tem em si e de si toda a vida. Então, Deus não recebe nada de fora, né? Deus não é completado, Deus não precisa acrescentar ao seu ser qualquer atributo, porque Ele é suficiente.
Deus é autossuficiente. Por isso, não existe em Deus nenhum tipo de variação de suas perfeições. Deus não pode ser mais santo, mais amoroso, mais justo, porque esse acréscimo, ele não existe no ser de Deus, porque Deus é perfeitamente todas essas coisas. Ele é perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente amor. Então, a Deus não se pode acrescentar nenhum atributo. E isso me faz lembrar, meus irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas vou repetir, né? Porque a repetição ela é boa para o método de aprendizagem. Quando, na oração do Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus diz que nós devemos orar: santificado seja o teu nome, talvez alguns irmãos pensem o seguinte: bom, o nome de Deus precisa se tornar mais santo, Deus precisa se tornar mais santo. Mas não é essa a intenção de Jesus Cristo quando Ele coloca esta petição na sua oração. Quando Jesus ele nos diz que nós devemos orar: santificado seja o teu nome, Jesus tem em mente ali a mesma ideia que o próprio Deus Pai teve ao dizer para Abraão que o nome de Abraão seria honrado e se tornaria grande diante das pessoas, para que, por meio do nome de Abraão, o nome de Deus Yahvé fosse glorificado, fosse exaltado, fosse reconhecido. Então, em outras palavras, quando nós oramos: santificado seja o teu nome, o que nós estamos pedindo, na verdade, é que o nosso testemunho seja um testemunho santo, diferente, distinto, para que o nome de Deus possa ser percebido de maneira específica, separada, santificada, distinta dos demais nomes. Então, à medida que nós pedimos: ó Pai, santificado seja o teu nome, nós estamos querendo dizer: Senhor, faça com que o meu testemunho público seja um testemunho que agrade ao Senhor de tal maneira que o teu nome seja distintamente percebido entre todos os demais deuses. Essa é a ideia, certo? Então, não é um acréscimo à santidade de Deus, mas é uma distinção, um olhar diferenciado das pessoas para com o nome de Deus a partir do nosso testemunho. Então, esta é uma interpretação que é dada, inclusive, pelo Catecismo Maior. Quando nós chegarmos lá na seção das orações, que está lá na frente, depois das perguntas 180, se não me engano, nós veremos isto, né? Tratando sobre as petições. E nesta petição nós veremos exatamente isso, que o nome de Deus ele é glorificado, ele é honrado a partir do nosso testemunho. Então, Deus tem em si e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Muito bem, eu vou convidar os irmãos para nós abrirmos alguns textos bíblicos aqui, para reforçarmos esta frase. Vamos ver, por exemplo, João capítulo 5, versículo 26. João 5, 26. Vamos ler juntos? João 5, 26. Leiamos. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, este versículo prova exatamente que Deus ele é autossuficiente. Ele tem vida em si mesmo. E Jesus, que também é Deus, tem vida em si mesmo. Isso é interessante, porque Jesus, quando vai à cruz, ele entrega a sua vida voluntariamente. Muito embora, meus irmãos, nós saibamos que os homens eles mataram Jesus Cristo por causa da sua maldade, por causa do seu pecado, é o que Pedro diz lá em Atos, né, naquele sermão inicial, logo no capítulo 2 de Atos, Pedro diz: olha, vocês mataram Jesus Cristo, vocês o levaram à cruz. Ali, quando Pedro fala isso, ele está imputando ao ser humano a culpa da morte de Jesus Cristo. Mas isso não significa dizer que tenha sido o homem quem tirou a vida de Jesus Cristo. Porque a vida de Jesus Cristo na cruz foi entregue por Ele mesmo. É por isso que o próprio Jesus disse: eu voluntariamente entreguei a minha vida, voluntariamente a dei.
E na cruz, inclusive, quando Jesus morre, ele diz ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a saída da vida de Jesus Cristo, né, a morte de Jesus, foi uma decisão própria, foi uma decisão autônoma. Deci Gonçalves, vocês se lembram, né? A Deci tinha uma frase que ela dizia assim: olha, eu só vou morrer quando eu quiser. Não sei quem já ouviu ela falar sobre isso, ela sempre falava isso, né? Eu vou morrer quando eu quiser. Claro que não foi assim, né? Porque os seres humanos não morrem quando querem, né? Os seres humanos morrem quando Deus quer. E às vezes há seres humanos que querem viver e morrem, há outros que querem morrer e continuam vivos, porque a morte ou a vida depende de Deus, né? Portanto, o ser humano não tem essa autonomia. Jesus teve essa autonomia, porque ele tem vida em si mesmo, né? Essa é uma afirmação importante do nosso símbolo de fé. Vamos ver um outro texto, Atos 7, versículo 2. Atos 7, versículo 2. Atos 7, 2. Vamos lá, juntos. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Bom, aqui o destaque é Deus da glória. Então, esse versículo mostra que a compreensão de Estevão, já no Novo Testamento, é de que Deus é glorioso. E a glória de Deus significa também tudo aquilo que caracteriza a perfeição em Deus, né? A glória significa que Deus, ele tem o seu esplendor a partir das suas perfeições. Então, como eu disse aos irmãos, a Deus não falta nada, né? Deus é completo em suas perfeições, e isso o faz glorioso, glorioso. Muito bem, aqui o texto ainda continua dizendo, da confissão, ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Veja que coisa interessante, irmãos. Deus não precisa das suas criaturas, não precisa. Eu me lembro que eu citei aos irmãos também aqui uma situação envolvendo o professor, o filósofo Rubem Alves, né? O Rubem Alves, certa vez, foi convidado para falar sobre a reforma numa igreja presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, igreja presbiteriana de Copacabana, e naquela palestra, terrível palestra, né, ele disse o seguinte, que Deus, ele, na sua eternidade, ele se sentiu sozinho, e nessa solidão divina, ele teve então a brilhante ideia de ser homem, tornar-se homem, né, na pessoa de Jesus. E aí ele disse a seguinte frase, ele disse, olha, Deus quis fazer isso porque ele estava sozinho, ele estava solitário e ele não tinha relacionamentos. E o homem tem relacionamento, o homem pode se relacionar, o homem pode experimentar estas ondas da vida, né, os altos e baixos da vida. E aí ele afirmou o seguinte, olha, é claro, né, que ser homem é muito melhor do que ser Deus. Essa foi a frase emblemática lá do seu discurso. E, naturalmente, é uma heresia, né? Uma heresia diabólica, porque Deus, primeiramente, ele não está sozinho nunca. Deus é completo em si mesmo. O relacionamento de Deus é o relacionamento que ele tem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele é completo nisso. Deus, portanto, não se sente só, não há solidão em Deus. Não há ausência em Deus. Deus é perfeito, glorioso, né? E quando ele diz, então, quando a confissão diz que Deus não precisa da criatura, significa dizer que Deus, ao criar o homem, ele não nos criou porque precisasse de nós. Na verdade, não só o homem, mas toda a criação.
Deus não precisava criar o mundo. Deus poderia continuar existindo eternamente sem a criação. Contudo, a criação veio para glorificá-lo. A criação veio para demonstrar a sua glória. E isto fica claramente mostrado nas Escrituras Sagradas. Por que Deus criou o mundo? Para evidenciar a sua glória. A glória de Deus, ela é evidenciada em cada ato da criação. Tanto na criação do mundo, do ser humano, quanto também no plano de redenção, que foi mandar Jesus Cristo para salvar o seu povo dos pecados deles. O que diz lá em João 1,14? Diz que Cristo veio, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a glória do Pai. Então, quando Cristo encarna, o que Cristo quer mostrar é a glória do Pai. Veja que interessante, né? E esse é um ponto, meus irmãos, que distingue a teologia reformada, calvinista, das demais teologias. Porque as demais teologias, quase sempre, quase todas elas, eu vou até me arriscar e dizer todas elas, que não são reformadas, que não são calvinistas, elas sempre apontam para o homem, sempre apontam para o ser humano. Então, Deus criou o mundo por nossa causa, para nós, não é? Sempre o foco está no ser humano, quando, na verdade, o foco não está no ser humano, o foco está sempre em Deus, sempre na glória de Deus. Por que Deus resolveu nos salvar? Para demonstrar a sua glória. Ou seja, tudo o que Deus faz, inclusive os seus atos de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, este ato de amor foi um ato para demonstração de sua glória. Então, por isso Paulo, na doxologia de Romanos, diz, porque por ele, para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória de Deus deve ser evidenciada. E nós vivemos, portanto, para a glória de Deus. Primeira pergunta do breve catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. A glória de Deus é a razão da nossa existência. Por que eu existo? Para glorificar a Deus. Esta é a razão fundamental do ser humano. Você não existe para fazer outra coisa. Então, aquelas pessoas que vivem atribuladas, buscando uma missão na vida, elas ainda não compreenderam que a missão delas é glorificar a Deus, em tudo o que elas fazem. Quando elas compreenderem isso, que a glória de Deus é a razão da sua vida, essa vida se ajusta, né? Se você ficar buscando a missão da sua vida, por que eu existo? Nas coisas criadas, você nunca vai encontrar satisfação. Por quê? Porque as coisas criadas, elas perecem, elas morrem. Por exemplo, se você disser, olha, a missão da minha vida é cuidar da minha mãe doente. Sim, o dia que a sua mãe doente morrer, a missão da sua vida acabou. Você se deprime, você perde a razão de viver e talvez até morra mesmo por causa disso. A razão da minha vida é construir um futuro para os meus filhos. Sim, você vai, investe tudo que tem e tal, e dá o duro, e acorda de madrugada, e faz isso, e faz aquilo, e de repente os seus filhos morrem num acidente. Perdeu a razão da sua vida. E agora? O que você vai fazer da sua vida? Então, o ser humano, quando ele coloca a razão da sua vida nas coisas criadas, ele corre um sério risco de perder a razão da sua vida em segundos. Por isso que Lutero escreveu o famoso hino, né? Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo acabar. Bom, se a pessoa não colocar o seu coração no lugar certo, que é a glória de Deus, a esperança acaba, ele se torna uma pessoa infeliz. Mas, se você reconhece que em todas as coisas Deus é glorificado na sua vida, como disse Paulo, quer na vida, quer na morte, o Senhor é glorificado por meio de mim, então você encontra a razão da sua existência. Você não coloca a sua existência nas coisas criadas, você coloca a sua existência naquilo que é eterno. Porque Deus e somente Deus é eterno. Então, por isso a confissão coloca, Deus não precisa das criaturas que trouxe à existência. Irmãos, Deus não precisa de nós. Há pessoas que se acham tão importantes, né? Há pessoas que querem subir em pedestais, querem se tornar famosas, porque elas acham que são alguma coisa. Deus não precisa de nós. Deus não precisa das criaturas. Deus não precisa de nenhum de nós, nenhuma das nossas ações para cumprir a sua vontade, meus irmãos. Deus não precisa.
Deus pode usar qualquer coisa que não seja o homem. Deus pode usar até uma mula, como usou no caso de Balaão. Deus não precisa de você. Nesse aspecto, entendam bem o que eu vou dizer, nós não somos mais importantes do que uma mula. Porque Deus pode usar uma mula, se quiser, no nosso lugar. Então, não se ache o gás da Coca-Cola, né? Como diriam os adolescentes da década dos anos 2000, né? Não se ache a última bolacha do pacote, né? Porque você não é. O mundo vai continuar se você não existir. O plano de Deus vai continuar se você morrer. Ah, se o pastor fulano morrer, o que será dessa igreja? Vai continuar, vai continuar. Vai vir outro pastor, vai vir outra pessoa, Deus vai colocar no lugar, né? Nossa, aquele irmão, e nossa igreja vai acabar. Não acaba não, irmão. A igreja não é do irmão, a igreja é de Deus. Deus levanta pessoas, Ele coloca, tira do jeito que Ele quer. E, aliás, é um grande problema quando as pessoas se acham insubstituíveis, porque isso levanta uma ira em Deus e é muito capaz de Deus tirar essa pessoa, só para mostrar mesmo que ela não vai fazer falta. Como fulano era insubstituível, Deus vai lá e tira, e a igreja continua firme e até melhora. Porque Deus quer mostrar, olha, não é por sua causa, não é você, sou eu, a glória é minha. Deus diz, eu não divido a minha glória com ninguém, e não divide mesmo. Portanto, nós temos de ter muito cuidado para não acharmos que somos tão importantes assim, a ponto de Deus nos considerar insubstituíveis. Não somos. Então, aquela musiquinha, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, aquilo ali é autoajuda, ruim. Tem autoajuda que até dá para ler, mas essa é ruim, porque ela é uma teologia fraca. Aliás, nem teologia é, né? Não é porque o Espírito Santo se move em você que você tem valor. O Espírito Santo se movia em Saul. Que valor que Saul teve na história de Israel? A não ser para atribular Davi e criar aquelas situações todas. Não existe isso. O único valor que nós temos é na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos valiosos aos olhos de Deus porque nós somos justificados em Cristo. Nosso valor é um valor eterno na pessoa de Jesus. Mas isso significa dizer que eu não devo me considerar melhor do que o outro. O que Paulo fala nas relações humanas lá em Efésios? Paulo diz assim, considerai o outro superior a si mesmo. E depois ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Não é assim? Então o verdadeiro servo é aquele que serve. É exatamente aquele que se considera menor. É aquele que se considera sem importância, porque é esse que será usado por Deus. Repare que aqueles que foram chamados pelo Senhor, todos eles se consideraram pequenos diante da missão. Jeremias, Moisés, não é? Senhor, eu não posso falar, eu não sei falar. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu não tenho habilidade. São essas pessoas que Deus resolve usar. Isso não significa dizer que você não tenha que se preparar, que se habilitar, que se esforçar, que aprender, que adquirir conhecimento. Não, o que eu quero dizer é que o coração dessas pessoas era um coração humilde. Não obstante elas tivessem todas as qualificações dadas pelo próprio Deus, elas não se consideravam aptas. Nenhum deles disse, Senhor, eu estou aqui, eu sou bom mesmo no que eu vou fazer. Não, Senhor, olha, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de Ti, eu preciso de Tua graça. Paulo, por exemplo, era um irmão extremamente capaz, de muito conhecimento filosófico, teológico, religioso. No entanto, Paulo disse, olha, eu joguei tudo isso fora por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu não dependo destas coisas, não são estas coisas que vão governar o meu ministério. Então, meus irmãos, humildade sempre, né? O começo da grandeza é ser pequeno. O acréscimo da grandeza é ser menos. A perfeição da grandeza é ser nada. Esta é uma frase do evangelista Dwight Moody, em que ele disse a respeito da nossa necessidade de sermos menores todos os dias.
Perguntaram uma vez para Agostinho o que é que nós precisávamos ser para nos aproximarmos de Deus. Ele falou 3 coisas. A primeira é humildade, a segunda, humildade, a terceira, humildade. A humildade, portanto, faz com que nós reconheçamos que Deus não precisa das criaturas que trouxe à existência. Ok? Vamos ler aqui o texto de Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. Vamos ler juntos? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Meus irmãos, esse texto é impressionante, não é? Porque Paulo está falando para os filósofos de Atenas, e Paulo sabia bem que os filósofos quase sempre, né? Embora muitos deles preguem a humildade, mas os filósofos quase sempre são arrogantes, né? Porque eles pensam que sabem mais do que as outras pessoas, porque é um grupo de gente elitizado, e é mesmo, é um grupo de gente que pensa de uma maneira diferente, né, das demais pessoas. E Paulo quis dizer o seguinte: olha, tudo bem, eu concordo, vocês são bons mesmo no que fazem, mas Deus não precisa de vocês. Vocês estão achando que Sócrates, assim, Platão, Aristóteles, é tão importante? Deus não precisa dessas pessoas. Deus não é servido por essas pessoas. Ele não habita nesse tipo de ambiente. Pelo contrário, se Sócrates viveu, se Platão viveu e escreveu, fez alguma coisa, é porque Deus deu a ele respiração, vida e tudo mais. Então, não fique pensando que você é tão grande assim, né? Não se considere tão importante assim. Reconheça os seus limites. Você está diante de um Deus que é criador do céu e da terra, diante de um Deus que é todo-poderoso. Então, você é nada comparado a esse poder excelso desse grande Deus. Meus irmãos, me permita uma palavra pastoral nesse sentido, né? Eu fico pensando assim nas nomeações, eleições que há na igreja. Até brinquei ano passado, em algumas reuniões que eu participei, né? E eu dizia aos irmãos e às irmãs que era proibido dizer não, né? Quando fosse escolhido, eleito, etc. E eu penso assim mesmo, porque eu acho o seguinte: se Deus... Bom, o irmão Tiago disse aqui agora, nós vamos orar, pedir a Deus para que nos revele a pessoa certa, nós vamos indicar, a pessoa será eleita. Aí, de repente, você é eleito e diz assim: não, eu não quero, eu estou cansado, eu já fiz muito pela igreja, já servi muito a igreja. Bom, embora eu particularmente respeite essa opinião, porque nós não devemos obrigar ninguém, né? Pedro diz que a vocação, ela é uma vocação que não pode ser por constrangimento. Nós estudamos isso, inclusive, lá no ano passado. Ninguém pode ser constrangido. Mas eu fico pensando, bom, o que será que há nesta pessoa de tão grandioso assim, de tão importante assim, que ela possa dizer: ah, chegou minha hora, agora eu não vou mais, já fiz muito, né? Bom, por que esse argumento? Se a quem nós estamos servindo é um Deus todo grandioso, e eu imagino, se você recebesse um convite para servir a um governador, a um presidente da República, se você fosse convidado para participar de uma grande cerimônia pública, será que você rejeitaria também com tanta... que é isso? Né? Tomar um café no Palácio do Planalto, isso aí a gente faz todo dia, né? Então, eu fico pensando, bom, por que diante de Deus nós temos um comportamento assim tão, né, às vezes, relaxado? Então, pensem nisso. Pensem nisso. Deus quer que nós nos comportemos diante dEle como servos. E não importa que tipo de tarefa você é chamado a fazer, não importa. Não importa. Se Deus quer que você seja um auxiliar
de um diácono, se Deus quer que você faça o café, se Deus quer que você aperte os parafusos soltos da igreja, se Deus quer que você ajude na limpeza, se Deus quer que você sirva como diácono, se você sirva como presbítero, se você sirva como presbítero docente, como pastor, se Deus quer que você esteja pronto, sempre com a seguinte ideia em mente: Deus não precisa de você. Se Ele está te chamando, é um grande privilégio, porque se Ele te chama e você não aceita, Ele simplesmente chamará outro. Ou você acha que Deus vai ficar implorando, batendo no seu coração, derrubando a porta de sua casa: meu filho, eu preciso mais de você, se você não for. Deus não vai fazer isso. Não há nenhum lugar da Bíblia em que Ele faça isso. Jesus, quando passava, dizia: levanta e me segue. Ah, Senhor, mas eu estou... Você que sabe aí. Jesus não ficava, sabe? Irmão, você tem que aceitar, irmão. Aceita, irmão. Irmão, você é importante, irmão. Irmão, não. Quer? Não quero, sim. Então, acabou. Quem perde é você. Não é Deus. Não é a igreja. É você quem perde. O privilégio de servir é seu. Certo? Quem está perdendo o privilégio de servir é você. Não é Deus que fica chateado de não ter você servindo a Ele. É você que está perdendo o privilégio de ser servo de Deus. É o oposto. Deus não vai ficar nem um pouco chateado com a sua recusa. Mas você vai perder o privilégio, a oportunidade, as bênçãos reservadas para aqueles que servem a Deus com o coração aberto. É você quem está perdendo. Deus não perde nada com isso. Então pense nisso, pense, porque assim você verá que as funções que nós temos na igreja do Senhor são privilégios, são benefícios, meus irmãos. E não há função mais importante do que outra. Paulo, ao discutir os dons, lá em 1 Coríntios, Paulo diz que todo dom é importante. E o dom mais excelente é o dom do amor. E o que é o dom do amor? É o serviço voluntário. Amar é servir ao outro com o coração desprovido do desejo de receber recompensas. Isso é amor. O amor de Jesus Cristo, o que Paulo diz em 1 Coríntios 13? O amor, ele é aquele que doa. Ele não espera recompensa. Ele faz sem receber, sem mirar recompensa. Não tem aquela coisa assim: ah, mas eu já fiz tanto, ninguém nunca me agradeceu. Eu faço por essa igreja, ninguém nunca fez nada por mim. E daí? E daí? Repito, o privilégio de servir é seu. Não se preocupe com essas coisas. Faça. Faça. A melhor maneira de não receber críticas, dizia Aristóteles, é não fazer nada. Porque todo mundo que faz alguma coisa vai ser criticado. Qualquer pessoa que fizer alguma coisa vai ser criticado. Ah, o pastor tomou decisão tal. Vai ser criticado. Não tem, uns vão concordar, outros não, outros vão... Não tem como, isso é normal. Nós não somos iguais. Nós temos perspectivas diferentes da vida. Então é normal. Mas o corpo de Cristo, meus irmãos, ele é proativo. Ele age. E é todo mundo engajado nesta tarefa de fazer o corpo de Cristo crescer. Não é? Quando nós começarmos a perceber que o nosso trabalho, ele é um trabalho que vai além das dimensões institucionais, e ele é um serviço de amor a Deus e ao próximo, como é o lema do nosso ano, amar a Deus e ao próximo, nós vamos perceber o quanto nós vamos crescer. Quanto nós vamos crescer. Não é? Por exemplo, hoje, aqui, o irmão esqueceu de colocar o gasofilácio. Certo? Bom, essa é uma tarefa da junta diaconal, eu sei. Mas eu sei também que um irmão percebeu e foi lá dar o toque. Olha, tem que colocar o gasofilácio. Olha que coisa maravilhosa. Não seria muito mais fácil a gente ficar lá atrás, aí, ó, tá vendo? Olha lá.
É diácono, mas não colocou, tá vendo aí? Por isso que eu falo, ó, tá vendo? A igreja não vai. Percebe? Você cria um movimento de auxílio, de ajuda, de amor, de serviço. Nós não somos uma empresa, irmãos. Nós somos uma família. Isso aí, Thalia, família. Está vendo como é que presta atenção? Depois vocês falam, a criança dá trabalho na igreja. Não, está prestando atenção, mais que muito adulto aí, eu tenho certeza. Família. Se nós somos família, nós cuidamos uns dos outros. Não é assim que funciona? Família cuida da sua família. Se uma mãe estiver doente, não puder fazer a comida para os seus filhos, a comida para os seus... Vai ficar todo mundo com fome, morrer de fome? Ou alguém vai dar um jeito de providenciar o recurso? O marido vai se virar, vai fazer alguma coisa, vai comprar alguma coisa? Ou vai todo mundo morrer de fome? Não, olha como é que eu estou, perdi 10 quilos. Por que não estou comendo, minha esposa não está fazendo? Ninguém vai fazer isso. Por que na igreja nós deixamos as coisas apodrecerem, jogar a culpa no outro? Mas quem deveria fazer isso era fulano. Não, faça você. Eu vou citar um exemplo aqui que não é muito positivo do ponto de vista histórico, mas é um exemplo interessante do ponto de vista humano. Contam as biografias de Adolf Hitler, que certa vez ele estava no seu gabinete, no seu QG, né, do Terceiro Reich, e chegou um dos seus comandados, que era chefe de uma divisão nazista em algumas das cidades. E essa pessoa chegou reclamando que não havia, que o chefe superior a ele, lá naquele comando, havia desistido daquela missão e que o posto estava abandonado. E a história diz que Hitler ouviu o camarada falar, o cara reclamou, e aí a resposta de Hitler foi a seguinte: assume você mesmo. Você nem deveria ter vindo aqui reclamar. Você já deveria ter assumido. É mais ou menos isto. Embora a história, né, nós sabemos que não é o melhor exemplo de comportamento humano, mas nesse aspecto serve como um exemplo de liderança. Ou seja, às vezes é assim. Não precisa você esperar o outro fazer. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Isso é importante, isso faz, meus irmãos, com que nós cresçamos. E eu estou insistindo nisso porque é exatamente o ponto aqui. Deus não precisa das criaturas que trouxe à existência. Deus não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Eu vou avançar aqui porque... Vamos ver se vai. Vocês conseguem passar aí para mim, por favor? Pode avançar. Aqui não está indo, não. Bom, enquanto os irmãos vão avançando ali, eu continuo aqui na leitura. Ela é a única origem, perdão, ele, Deus, né? É a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos, o texto que nós citamos aqui. Sobre elas, sobre essas coisas, Deus tem soberano domínio. Veja só, irmãos, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Pode avançar um pouco? Isso, aí. Exatamente aí. Veja o finalzinho lá, está vendo, irmãos? Deus tem, olha só, Ele é a única origem. A única origem. Então, nada que existe fora de Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Paulo diz lá em Colossenses, né, a respeito de Cristo, em Cristo tudo subsiste. Ou seja, a existência de todas as coisas deriva de Cristo. Todas as coisas. As visíveis e as invisíveis. Eu tenho insistido nisso. Por exemplo, como o homem tem a compreensão do que é justo? Em Cristo. Um dia desses, uma irmã de uma outra igreja me perguntou: pastor, eu sei que as verdades maiores, as verdades universais, elas apontam para Cristo.
Mas de que maneira uma verdade corriqueira, trivial, ela pode apontar para Cristo? Por exemplo, quando eu afirmo assim, né? Esta parede é branca. Como que esta verdade, pode apontar para Cristo? Bom, a minha resposta para ela foi a seguinte: olha, toda verdade, ela só é verdade em Deus, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Portanto, se a minha afirmação ela corresponde com a realidade, de fato eu comprovo que esta é uma parede e que esta parede é pintada com a cor branca, significa que eu estou produzindo um enunciado, uma afirmação verdadeira. Se eu estou afirmando uma verdade, eu estou glorificando Deus. Eu estou apontando para Jesus. Porque é impossível haver verdade fora de Cristo, porque Cristo é a verdade. Certo? Por isso que nós devemos ser contrários, por exemplo, a todo tipo de notícia falsa. Eu vejo alguns irmãos que são afoitos, né, às vezes por compartilhar notícias nas redes sociais, e às vezes compartilha, eu sei que é até inocentemente, não faz isso de propósito, intencional, mas às vezes, por exemplo, compartilham fake news, notícias falsas, boatos, né? Um dia desses até foi engraçado, quando minha mãe estava aqui, estava a gente em casa, ela leu uma notícia, né, aqui, está vendo, e leu um negócio. Aí minha irmã falou assim: mãe, isso aí é mentira, isso já foi desmentido, é fake news. Tá? Porque às vezes a pessoa vê ali na rede social e já acha que é verdade, né? Então, até isso é uma negação da verdade. Certo? Claro que há uma diferença entre você produzir isso como um engano, com a intenção de enganar, que é a quebra do 9º mandamento, né? Nós falaremos um pouco mais hoje à noite no culto, porque é tão importante falar a verdade, né? Esse é um ponto, porque quando você não fala a verdade, você quebra o mandamento, né? Naturalmente, mas em relação ao engano, acontece às vezes de você não fazer isso com o propósito de enganar, mas mesmo assim é ruim, porque você está dando voz, você está replicando algo que é falso, que é contrário à verdade, né? E Deus, Ele é a verdade. Então, Deus faz, Ele tem domínio para fazer com as suas criaturas, sobre elas, para elas, tudo quanto quiser. Deus é dono das criaturas. Nós não somos donos, meus irmãos, do nosso próprio nariz. Não é? Este senso de independência que as pessoas têm, de afirmar, não, cada um com a sua vida, eu sou dono do meu nariz. Esta é um senso enganoso, pecaminoso, em alguns casos. Porque nós não somos donos de nós mesmos. O nosso dono é Deus, e Ele faz conosco o que bem quiser. Ele nos coloca onde quer. Ele interfere na nossa vida do modo mais extraordinário que nós possamos imaginar. Pensa na vida de Jó, tranquilo, rico, fazendeirão, cheio de filhos, de boa, bem casado, e de repente, né, de repentemente, como diria um amigo meu lá de São Caetano do Sul, de repentemente vem uma situação e destroça a vida de Jó. Ele pediu? Não. Ele não pediu para sofrer. Tanto é que ele fica indignado. Mas, Senhor, peraí, o que eu fiz para merecer, né? Joguei pedra na cruz, diriam alguns, né? O que eu fiz para merecer? Não, ele não fez nada. É porque Deus faz com as criaturas o que Ele quer. É simplesmente por isso. Deus faz com a criatura o que Ele quer. Não é porque você é bom ou porque você é ruim que Deus está fazendo algo com a sua vida. Tem pessoas que pensam isso, né? Uma vez eu fui visitar um senhor que estava enfermo, e aí foi uma pessoa comigo acompanhando. A primeira pergunta que o moço fez quando entrou na porta, ele estava no quarto assim, né? Aí chegou e tal, olhou, cumprimentou e falou assim: o senhor está nessa situação aí, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor está dando o dízimo direitinho? Aí eu pensei, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque, quer dizer, eu estou sofrendo porque eu não estou dando o dízimo? Pode ser. Mas pode não ser também. Como saber?
Deus faz com a criatura o que Ele quer. Nós sabemos que há consequências de pecados. Eu sei que há. Por exemplo, se uma pessoa ela faz uso de bebida alcoólica de maneira descontrolada, é claro que ela está atraindo para si problemas, né? Nós sabemos que o uso de bebidas alcoólicas de maneira acentuada e tal vai criar problemas na pessoa. O fumo, o uso de drogas, outras drogas, né, ilícitas, uma vida, um sedentarismo, por exemplo, e outras coisas. Isso podem causar, e essas coisas podem causar naturalmente problemas na pessoa, problemas psicológicos, problemas hormonais, problemas físicos, etc. Agora, associar uma coisa a outra, dizer que a pessoa, o pecado é por causa disso, não. Jó, por exemplo, Jó não teve um pecado específico. Por isso ele fica pensando, mas Deus, o que eu fiz? Asaf, no Salmo 73, a mesma coisa. Asaf fala, espera aí, Senhor, eu sou fiel, eu vou à igreja, eu sou corista, eu treino as pessoas, eu ensaio o coro, faço direitinho. E aí as pessoas que estão zombando do Senhor, que estão prosperando, e eu estou aqui nessa miséria, né? E aí, por quê? Essa sensação ela pode ocorrer às pessoas, essa sensação de uma suposta injustiça de Deus. Mas como nós resolvemos isso? Crendo que Deus é soberano sobre nossas vidas, Ele faz de nós o que Ele quer. Deus coloca você onde você está, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Então, não existe essa situação, eu vou tomar uma... Deus, meus irmãos, Ele move as peças, né? Como disse Albert Einstein certa vez, né? Deus ele não joga dados com o universo, Ele não age de maneira por acaso, né? Ele coloca as coisas no seu devido lugar, Ele encaixa as peças. É um grande quebra-cabeças no qual Deus vai colocando as peças que Ele deseja colocar. E é assim mesmo, por ordem, por harmonia, por unidade. Pode passar o próximo, por favor, João e Caio. Isso. Ali é a sequência, né, que diz assim, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Ninguém pode esconder nada de Deus, meus irmãos. Ninguém. Nós podemos esconder das pessoas, podemos esconder até de nós mesmos, né? Como assim? Como que nós escondemos de nós mesmos? Existe um tipo de pecado que se chama auto-engano. O auto-engano, ele é talvez um dos pecados mais graves contra o qual nós precisamos lutar. O auto-engano, ele é uma tática do nosso coração enganoso para nos fazer pensar o que nós não somos. Por isso que a Bíblia nos adverte tantas vezes em relação a isso. É a Revolução dos Bichos, né, do George Orwell. Então, a Bíblia nos faz pensar o seguinte, olha, você precisa conhecer a você mesmo. Porque o seu coração é enganoso, e ele produz em você um auto-engano. E aí Paulo fala assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Por que Paulo fala isso? Porque a nossa tendência é nos enganar. Você acha que você tem qualidades, mas você não tem essas qualidades. E a própria palavra de Deus revela a você isso, e as pessoas com quem você convive revelam isso. Né? Na questão vocacional, por exemplo, nós percebemos isso com maior clareza. Às vezes o indivíduo fala assim, olha, eu sou vocacionado para ser pastor. Por exemplo, eu vou falar da minha posição porque fica mais fácil, né? Mas nós poderíamos aplicar para qualquer coisa. Policial, médico, engenheiro, advogado, né? Dona de casa, qualquer tipo de fazer. Né? A pessoa diz, eu sou vocacionado para ser pastor. Mas aí, diante da palavra de Deus, quando ele vai olhar aquelas características, ele não reúne aquelas características. Por exemplo, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução. Aí você olha para a vida do indivíduo, ele foi casado 3 vezes. Tudo bem que o texto ali fala de uma mulher por vez, né? Mas é estranho, me parece. O indivíduo foi casado 2, 3, 4 vezes, os filhos não estão na igreja,
Depois diz lá, que tenha domínio de si. O cara pesa 160 quilos, porque não consegue parar de comer. Que domínio ele tem? Não irascível. Primeira reunião do conselho, o cara pula no pescoço do presbítero para matar. Não é vocacionado. É simples assim. Irmão, você pode ser guarda de boate, mas pastor não tem jeito. Nós teríamos que agir dessa maneira. No entanto, nós temos medo de fazer essas coisas, né? Os irmãos que lidam aí no presbitério sabem disso, que às vezes são situações que você fala, olha, esse indivíduo não é apto para o ministério. Apto para ensinar. O camarada não sabe ensinar. Você pergunta para ele, quais são os 10 mandamentos? Ele não sabe. Não precisa rir, não, isso é verdade, já aconteceu. Num exame de presbitério. Relaciona os 10 mandamentos. O cara tremeu, não sabia quais eram os 10 mandamentos. Como é que ele está apto para ensinar o povo de Deus? Certo? Isso eu estou pensando nas qualificações bíblicas. Né? Mas aí a gente tem outras questões também. Então, eu estou pensando assim, isso é muito importante porque mostra, meus irmãos, que nós, às vezes, nos auto-enganamos. Nós achamos que somos uma coisa quando não somos. E quem vai dizer isso para nós? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Porque diante da lei de Deus, nós somos expostos. Romanos 3:19. A lei existe para revelar o nosso pecado, quem nós somos. Quando a gente é colocado na frente da lei, você pensa assim, eu não consigo. Por isso que você precisa de Cristo. Em segundo lugar, as pessoas. A igreja vai dizer se você é vocacionado ou não. A igreja vai reconhecer em você as suas habilidades. A igreja vai saber se você é um presbítero que será, por exemplo, paciente, não irascível, quando a situação pegar fogo. Quando você tiver uma crise na igreja ou no conselho, como que você vai administrar isso? Será que você vai perder as estribeiras? Não é? A igreja vai saber disso, porque as pessoas acompanham você. Só que, repito, nós às vezes produzimos um auto-engano no nosso coração. E às vezes eu digo, não, eu sou, insisto, e vou, e Deus vai nos quebrando. Deus vai nos colocando no pilão ali, vai socando mesmo. Por isso, muitas pessoas apanham. Insistem, e Deus vai só batendo nessa pessoa, batendo. Porque a pessoa não consegue entender esse processo que nós acabamos de ler aqui. Deus, Ele conhece tudo, nada pode ser escondido dos olhos de Deus, tudo está manifesto aos olhos do Senhor. Eu não consigo ver, às vezes a outra pessoa não consegue ver, mas Deus está vendo. Não adianta nós tentarmos fugir do olhar do Senhor. Por isso, às vezes, nós somos disciplinados pelo Senhor, sem, às vezes, nem saber o porquê. Mas Deus quer moldar em nós um novo comportamento para nos fazer mais próximos dEle e configurar a nossa vida para parecermos mais com Jesus Cristo. Esse é o propósito divino, muito embora nós nem sempre o reconheçamos. O seu saber, irmãos, é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Eu disse aos irmãos aqui o que significa contingente, né? Contingente é uma situação que sobre a qual você não tem controle. Eu até usei o exemplo aqui, né? Se você, por exemplo, se eu digo assim, eu vou soltar este controle aqui, ele vai cair ou vai subir? Naturalmente, vocês vão dizer para mim que ele vai cair, né? Sempre tem alguém com uma lógica meio estranha, vai subir, né? Mas não vai não, ele vai cair, por causa da gravidade, né? Isso é necessário, certo? É algo que vai acontecer. Então, se eu soltar este controle, ele subirá ou cairá? Vocês responderão, cairá. Por quê? Porque necessariamente ele vai cair por conta da gravidade. Agora, se eu perguntar assim, mas se cair, ele vai quebrar ou não? Em quantos pedaços? Aí já é algo contingente. Por quê? Porque isso vai depender das circunstâncias.
dependendo da posição que ele cair, da altura aqui, do peso, etc. Quer dizer, vai depender de uma série de cálculos para você dar probabilidades, né? Que a matemática trabalha muito com isso. O que é provável são as probabilidades, certo? Isso é contingente. Deus não trabalha com contingências, com probabilidades. Ah, se o Bruno fizer isto, eu vou agir assim. Mas se ele fizer de outro jeito, eu vou agir diferente. Não. Deus não depende da criatura, né? Por isso o texto diz aí, ó, independente da criatura, certo? Ele é santíssimo em todos os seus conselhos. Já vou terminar, irmãos, daqui 3 minutos. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. O que significa isso? Que ele é puro. A santidade de Deus aqui é a sua pureza quanto aos seus propósitos. Nós não somos completamente puros. Deveríamos ser, mas o pecado gera em nós motivações, às vezes, questionáveis, né? Infelizmente, por exemplo, existem pessoas que entram no ministério porque o ministério, diferentemente dos demais ramos das profissões, é um emprego certo, né? Uma pessoa que se torna candidato ao presbitério, depois ele é aprovado no seminário, ele vai ser examinado no presbitério, o presbitério é obrigado a designar para ele um campo. Então, o emprego já está garantido. Nenhuma outra profissão você passa por isso, né? Se você forma em direito, por exemplo, não quer dizer que necessariamente você já tem um emprego garantido. Se você forma, sei lá, um curso em eletrônica, não quer dizer que você vai ter um emprego garantido. No caso do pastorado, tem, né? Em tese, você tem um emprego garantido. Então, infelizmente, isso pode acontecer. Da motivação do indivíduo, depois de ter tentado 1000 profissões e não ter dado certo em nenhuma, ele diz assim, agora eu vou ser pastor. Engraçado, por que essa vocação não apareceu antes, né? Não sei, Deus sabe, e o indivíduo também, né? Mas apareceu, de repente ele foi vocacionado. Um anjo apareceu e disse, você vai ser pastor. Aí ele, depois da vida pronta, depois de tudo acertado, ele resolve ser pastor, né? Ou então, porque ele está numa situação difícil, ele vai ser pastor porque ele tem um emprego garantido. Bom, estas coisas não acontecem com Deus, porque Deus é puro, santo, Deus não tem segundas intenções, Deus não tem uma motivação escusa, duvidosa. Deus é claro, direto nas suas afirmações. E, finalmente, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, o que ele ouve por bem requerer deles. Esse é um ponto de suma importância. O que Deus requer das suas criaturas? Culto, serviço e obediência. Deus quer adoração, que é o culto. Deus quer o espírito de servo, que foi aquele que eu disse aqui agora há pouco. E Deus quer que nós o obedeçamos na sua palavra. São essas 3 coisas que Deus requer do verdadeiro servo dele. Culto, serviço e obediência. Qual? Aquilo que ele prescreve. Olha o que está escrito aí. Que ele ouve por bem requerer deles. Que tipo de culto nós devemos prestar a Deus? Aquele culto que ele exigiu. Que tipo de serviço Deus quer? Aquele que ele exigiu. Que tipo de obediência Deus quer? Aquela obediência que ele exigiu. Portanto, o que Deus requer de nós, meus amados irmãos, é que nós sejamos servos fiéis. É muito interessante isso, né? Paulo diz lá que o que Deus requer dos seus despenseiros, que é a pessoa que cuida da despensa, cuida das coisas de Deus, é que ele seja encontrado fiel. Isso é muito forte, né? Porque o que Paulo está dizendo é que Deus não quer aparência. Deus não importa se você é careca ou se você é cabeludo. Se você tem olho azul ou preto. Deus quer que você seja fiel.
Você é fiel? Essa é a pergunta. A preocupação não é se você é uma pessoa... Eu me lembrei de uma situação aqui, vou contá-la. Quando eu estava no seminário, entrei no seminário, nós tivemos uma prova do reverendo Canelhas, Alberto Canelhas, faleceu, reverendo Canelhas, foi meu professor de homilética, né, e prática de pregação. Reverendo Canelhas foi um grande professor, ele era gago, mas, curiosamente, ao pregar, ele não gaguejava. Ele desenvolveu uma técnica, né? Ele pregava muito fluentemente. Foi pastor muitos anos da igreja da Lapa, em São Paulo, e foi meu professor no seminário, lá no JMC, né, de pregação, de homilética. E ele, a primeira prova que nós tivemos com ele deu a prova e saiu da sala. E aí ele disse assim, ele voltou e falou assim, olha, vocês vão terminar a prova, e depois que vocês fizerem toda a prova, vocês vão escrever embaixo, vocês vão colocar FF. E aí ninguém sabia, né, o que era isso, né? Aí, beleza, fizemos. Aí no final, aluno de primeiro ano, aquele negócio, meio tímido, né, não queria perguntar muito. Aí alguém perguntou, falou, ô Berento, o que é esse FF aí? Aí ele falou assim, fui fiel. Não me interessam as outras coisas, me interessa isso. Aí aquilo foi impactante, né, porque naquela hora que dava vontade de colar, né, dava vontade de olhar para a prova do lado, né? Fui fiel. E aí não é uma questão de você estar diante de um professor, você está diante de Deus, né? E aí você lembra do primeiro mandamento, diante de mim. Lembra que eu tenho falado disso? Corandel. Nós estamos na presença de Deus. Um pai precisa vistoriar, de vez em quando, o que o seu filho está olhando no celular? Precisa. Mas o filho dele precisa saber que ele tem que ser fiel a Deus. Porque se ele tiver mais medo do pai do que de Deus, ele não é um crente de verdade. Nós precisamos ter mais medo de Deus, meus irmãos, do que das pessoas. Porque Deus tem os seus olhos sobre nós. Deus nos domina. Deus requer de nós culto, serviço e obediência. Não adianta nós fugirmos do Senhor. Você pode ser, aparentemente, uma pessoa muito fiel à igreja, aos seus pares, aos irmãos em Cristo, mas pode não ser fiel a Deus. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem nós somos. Um pastor, ele pode ser muito aparentemente fiel às pessoas, à igreja, visto como um trabalhador, como uma pessoa que dá vida pela igreja. No entanto, talvez não seja ele fiel a Deus. Infelizmente, com muita tristeza, a gente recebe no Supremo Concílio, anualmente, um número grande de pastores que são disciplinados, depostos do ministério, por pecados que eram pecados velados. Então, há situações, por exemplo, de pessoas que estavam cometendo determinado pecado ao longo do tempo, ninguém percebia, aquela pessoa escondia e, de repente, vem à tona. Um caso conjugal, extraconjugal, uma situação envolvendo pedofilia, uma situação envolvendo desvio de dinheiro, coisas que acontecem. Por quê? Porque aquela pessoa não era fiel a Deus, caiu, ela se preocupou com a aparência das pessoas, mas não se preocupou com o que era mais importante, que era a sua relação com Deus. Por isso, com temor e tremor, nós devemos nos colocar diante desse Deus que tudo vê, desse Deus que requer de nós este nível de fidelidade. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja do mal, que Ele nos ajude a viver uma vida de santidade, uma vida de coerência.